Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e neste vídeo venho fazer a atualização daquele projeto de leitura de 100 livros essenciais da literatura brasileira, que é o projeto da revista Bravo. Projeto não, a lista da revista Bravo. Tá? Eu tinha combinado com vocês que a cada 3 leituras, novas leituras, eu faria uma atualização do projeto. Só que agora acumulou. Eu, na verdade, eu devia ter gravado um vídeo antes, mas não gravei. E li 6 sem fazer vídeo, então eu vou falar dos 6. Eu poderia fazer 2 vídeos, mas achei sem sentido, né? Fala dos 6 de uma vez só. E aí eu vou falar rapidinho, porque também tem um livro de poemas, então poemas não dá pra falar muito. O primeiro deles que eu li foi A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Não vou falar, não vou comentar dele, porque eu fiz um vídeo exclusivo pra ele, né? Então quem tiver interessado, é só dar uma olhadinha lá. Eu gostei muito, né? Não foi o meu primeiro contato com a Clarice, eu gostei muito desta obra. E já tinha lido outras coisas dela, mais suaves até, e é por isso que eu digo que, se você não conhece Clarice Lispector, não comece por essa obra. Eu falo isso no vídeo, que eu comento. Porque não é a obra mais fácil dela. Aliás, das que eu li, novela, conto e tudo mais, acho que essa é a mais difícil, né? Então, não é todo mundo que gosta logo de cara, começando por essa, né? E aí, o outro que eu li foi Inocência, do Visconde de Toné, que é uma história do século, acho que 18, e é lá no interior de Mato Grosso, né, um médico rural, assim, tô chamando de médico rural, aqueles médicos sem formação, que dá lá em Plácio, essas coisas. Ele acaba se apaixonando pela filha do cara que o hospeda, que tem uma hospedaria. Ele vai tratar essa moça, que é a Inocência, ele acaba se apaixonando, ela é muito bonita, ele se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele. Só que ela está prometida em casamento com um tal fulano lá. E o pai dela é muito bravo e é muito rígido com essas questões. Ele acha que se ele prometeu dar a moça em casamento ao fulano, tem que ser palavra dada, tem que ser palavra cumprida. E o casal sofre muito, né, porque eles estão completamente apaixonados e não conseguem vislumbrar uma possibilidade de se desvencilhar dessa situação. Até que, né, eles tentam alguma coisa lá, enfim, aí tem um desfecho da história. Eu gostei, mas assim, não achei que era pra tanto, né? Pra estar na relação de 100 livros essenciais da literatura brasileira. Talvez ele seja um bom representante daquela época, porque aqui também tem a figura de um caçador de borboletas alemão que também acha ela, se hospeda lá, acha a moça linda, não chega a se apaixonar por ela, mas acha a moça linda e sempre elogia, e o pai dela, que é bravo, fica pé da vida com ele e tal. E aí eu acho que talvez ela seja considerada importante porque está tratando desse contexto das missões europeias aqui no Brasil, sabe? As missões, tivemos missões artísticas da França, com Debré, Rugendas e tudo mais, e também tivemos missões, digamos que científicas, né? De exploradores da nossa fauna e de nossa flora. Então aqui a gente tem um representante desse período, né? Então é um pouco desse contexto. Mas tá lido, já tá cumprido. Uma outra obra que eu li é Broquéis, de Cruz e Souza, que é um livro de poemas e que se lê numa sentada. A maior parte dos poemas aqui são sonetos. E assim, quem gosta de poema, conhece Baudelaire, lê isso aqui e lembra de Baudelaire. Por quê? Porque o Baudelaire é um poeta simbolista. Nossa, falei, não saiu nada. O Baudelaire é um poeta simbolista, né? Então, talvez ele seja o precursor do simbolismo, muito provavelmente, é um dos principais. E o Cruz e Souza também, ele acaba sendo nosso Baudelaire brasileiro. E eu gostei bastante da poesia, ele foi muito criticado no começo, né? Um pouco também por preconceito, ele era negro. E naquela época, se hoje já não é fácil, imagina naquela época, né? Provar que você é competente e se inserir no mercado, né? Entre os pares. E ele também era acusado de não ter erudição. Aqui tem, né? Aqui ele dialoga com o cânone. Não sei o que ele fez, a qualidade do trabalho dele antes desta obra, mas aqui tem qualidade sim. Ele dialoga com o cânone e tudo mais.
Eu gostei bastante. Quem gosta de poesia provavelmente vai gostar, né? E aí eu entendo, este sim, eu entendo porque tá na relação dos 100 melhores. Porque ele é um bom representante da época no gênero poesia, poesia simbolista, e é bom, né? E é bom. Gostei bastante. Uma outra obra que eu reli, não, vou falar dela primeiro. Reli, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tô querendo até ter uma outra edição. Eu tenho essa aqui, daquela coleção da Abril, que tem a Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Dom Casmurro eu provavelmente vou reler mês que vem, né? Não reli dessa vez, eu só reli Memórias Póstumas, acho que pela terceira vez eu li essa história. E Dom Casmurro também já li umas 2 vezes, mas vou reler, porque eu adoro, são boas demais. Aqui nós já sabemos, aqui é aquela situação em que o próprio título já entrega, né? Tudo que acontece. E aqui eu levanto 2 características, 2 coisas que são primorosas na obra, né? 2 destaques, não que seja só isso. Primeiro é a narrativa, né? O defunto que narra a sua própria morte, o defunto narra a sua existência, só que ele narra em média res, ele parte, não é nem média res, não é do meio, na verdade ele parte do fim e vai voltando até uma parte, né? Então, de quando ele morreu e até determinada parte. Aí depois ele já faz uma narrativa linear, desde o nascimento até o final, né? Até onde ele tinha parado na primeira parte. E Machado de Assis, em termos de narrativa, é imbatível, né? O diálogo que ele estabelece com o leitor é fantástico. Porque assim, procurar essa proximidade com o leitor, manipular a história, ser onipresente, onipotente, onisciente, é muito comum no século XIX. Vários autores lançaram mão desse recurso. O próprio Bernardo Guimarães, aqui de Escrava Isaura, que é um livro que eu vou falar, José de Alencar, Freud, Stendhal, Balzac, Victor Hugo, todos eles faziam isso, certo? Mas o Machado de Assis fazia com uma habilidade, em termos literários, que eu considero bem melhor. Ele vai fazendo isso e vai dialogando com o cânone, e ele vai trazendo elementos do cânone para a sua realidade contemporânea, contextualizando. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele pega aquele recurso que era muito comum na época e deixa mais complexo, dá uma incrementada. E fica excelente. Então a narrativa ela é excelente não só do ponto de vista da escolha do foco narrativo. A escolha do foco narrativo é a escolha de quem vai narrar a história. E aqui é o próprio defunto que narra, né, a sua história. Isso já é bem interessante. Mas como ele narra, é o como. Para mim o que interessa mais numa obra literária é como é contada a história. Eu já cansei de dizer isso. E um outro elemento que é muito, o segundo, né, que eu cito, que é muito legal, é como ele explicita sem explicitar o caráter do seu próprio caráter, né, o caráter do Brás Cubas. É um recurso que o Machado de Assis faz sempre, nos contos, em tudo. Ele usa elementos assim da micro-realidade, ele conta algum evento que você acha assim, isso não tem nada a ver com nada, não sei porque que ele colocou, tá contando essa historinha aqui. Na verdade, tudo em Machado de Assis tem uma função. Ele faz isso para evidenciar o caráter, aqui nessa obra exclusivamente, ele conta alguns detalhes, algumas passagens que parecem sem importância, mas não são, para evidenciar o caráter do Brás Cubas sem explicitar, sem falar do caráter diretamente, né? Então explicita sem usar uma linguagem direta, dando o nome correto aos bois, mas ele está ali pintando a situação. Isso é muito, quem se lembra da história, isso fica bem evidente no episódio da borboleta, que ele mata lá a borboleta preta e tal, e assim, aí ele percebe que não precisava ter matado. Mas aí ele coloca a culpa na borboleta, porque quem manda ela ser preta? Por que ela não era azul, né? O episódio também com o escravo, que ele monta em cima, faz de cavalinho e
fica quieto, cala a boca, besta, que ele fala. E depois, esse escravo alforriado, ele encontra anos depois o escravo fazendo o mesmo com outro escravo. Ele era alforriado e tinha um escravo e manda outro, cala a boca, besta. E ele tem consciência, o Brás Cubas tem consciência que era por conta dele que eu fazia isso. Ou seja, que seguiu o mau exemplo dele. Ele é um narrador que não se defende, não tenta pintar com tintas coloridas o seu próprio caráter. Ele fala, só que ele não chega a se condenar, ele não se condena, ele explicita sem se condenar, né? Isso que é legal. Então ele deixa isso para o leitor fazer, ele explicita bem, só que não fala, olha como eu sou escroque, como eu fui, né, porque já morreu. Olha como eu fui escroque, olha como eu fui mau caráter, olha como eu fui sei lá o que mais, né? Ele não faz isso, mas ele evidencia tudo ali, é o leitor que deu o nome certo às coisas, né? Mas ele pontua muito bem. Então a gente já sabe, ele narra a sua existência, não casou, não teve filhos. O começo desse livro é uma coisa primorosa e o fim também, né? Ele tem um dos melhores começos e um dos melhores fins da história da literatura que eu já li até hoje, certo? E aí sobre Dom Casmurro eu falo na próxima atualização, porque eu ainda vou reler. Aí eu li também esta obra do José de Alencar, Iracema. Nessa edição, nessa encadernação tem Iracema e Lucíula. Só a Lucíula está na relação de 100 livros. Então eu li os dois, mas eu vou falar só de Lucíula. Lucíula é a história de uma cortesã, né? A Lúcia é uma cortesã. E o Paulo, ele acaba se envolvendo com ela, né? Logo no começo ele conhece a Lúcia, ele se envolve, tem um relacionamento e os dois se apaixonam. Só que a condição dela, de cortesã, faz com que eles se desconfiem o tempo todo, um desconfiando do outro. Ele desconfia dela, por mais que ela esteja apaixonada por ele e tudo, ele desconfia dela pelo ofício que ela tem, então ele sempre desconfia da fidelidade dela. E ela não acredita que ele vai ficar assim fiel a ela, ficar com ela, já que ela é uma cortesã, então ele pode se envolver com outra pessoa a todo momento. Eles têm uma relação assim, conflituosa de pega e larga, e ao mesmo tempo também é pontuado pelo mistério da vida dela, porque ela ao mesmo tempo ela é cortesã, mas parece ter uma inocência que o intriga, né? E aí a história vai indo assim. Eu gostei bastante, uma boa narrativa, é uma narrativa que prende, né? Você fica querendo continuar, querendo largar. Para mim um bom narrador, um bom escritor é aquele que faz o leitor não largar o livro, né? Querer continuar, o arroz está queimando no fogo, você está aqui lendo, sabe? Então eu gostei bastante. De Iracema eu comentei em outro vídeo de leitura do mês, de Iracema eu não gostei muito. Não vou falar porque não está na relação, né? Não vou falar dessa obra. E o outro livro que eu li é o último, Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. A gente já conhece bem a história, que é a história da Isaura, que ela é considerada branca, né? Olhando assim, ela pode ser considerada branca, porque ela é filha de uma mulata com português. Aí ela nasceu branca, né? Pelo menos em aparência. Mas ela é escrava de uma fazenda, porque o dono da fazenda bulinava a mãe dela e por isso a mãe dela foi muito castigada e tal, acabou se envolvendo com o feitor, que era o português, o pai da Isaura, e engravidou, tal. E aí a esposa desse fazendeiro sofreu muito com o marido e tal, e quis ficar com a Isaura como uma escrava de casa, assim, pra uma espécie de compensação por tudo que a mãe dela passou por conta do marido. E a escrava, saiu um misto de escrava e Isaura. A Isaura é lindíssima e ela foi muito bem educada, então ela é educada como uma moça da sociedade, porque a patroa, a senhora dela, fez questão de fazer isso, de educá-la, então cantava, tocava piano, tudo. E a patroa gostava muito dela, só que a patroa falece. E esse casal tem um filho, que é o Leôncio, né? Que é um indivíduo assim meio mau caráter, foi muito paparicado, muito mal educado. E estudou fora, e quando volta,
morreu, a senhora morreu sem libertar a Isaura, né? Ela queria fazer isso, mas não conseguiu. E o Leôncio acaba se apaixonando por ela, pela Isaura. Só que ele é mau caráter, ele tenta forçar situações, a Isaura não, ele quis castigar, enfim. Ela foge, ela e o pai, ela se envolve com outro cara, enfim, dá um desfecho. Só, gostei da narrativa. Porque é uma boa narrativa, escreve muito bem o Bernardo Guimarães, só que o enredo, pra mim, ele tem uma falha moral muito grave. E eu não estou cometendo anacronismo ao dizer o que eu vou dizer. Por quê? Qual é a falha aqui? Fica patente, evidente, em várias passagens deste livro, que a Isaura merece ser libertada, não merece sofrer, que merece viver em sociedade, enfim. Não merece ser escrava porque ela é branca, né? Então, assim, ela nem parece ter um sangue, então ela não merece ser tratada como escrava porque nem parece ter um sangue negro correndo nas veias. Ela é bonita demais para ser escrava, né? Ou seja, dá a impressão que ser escravo é condição de uma etnia, né? É uma condição de uma etnia. Né? Quem é branco não pode ser, o que é uma coisa ridícula, porque, e por isso que eu falo, não é anacronismo, porque se fosse anacronismo, a gente estaria entendendo que só os negros foram escravizados ao longo da história e só hoje em dia que a gente percebe que isso não deve ser assim. Ora, mas na antiguidade clássica, em vários momentos históricos, eram escravizados os que perdiam a guerra. Não importava a etnia, se era, podia ser loiro, quanto for. Então, a escravidão não é uma condição da etnia, né? O tipo de escravidão que teve no Brasil nesse período, não só no Brasil, mas em vários outros países, é a escravidão da pior espécie. Porque a escravidão nunca é boa, em momento nenhum. Mas é da pior espécie, que é a subjugação de uma raça. E o livro, ele comete esse deslize, que não, por que não é anacronismo? Eu defendo, continuo defendendo. Se fosse anacronismo da minha parte, olhar com os olhos de 2016, o que foi escrito no século XVIII, né? O que estaria em jogo aqui seriam valores e costumes, cultura, deste momento, comparada à cultura daquela época. Só que essa questão da escravidão de uma etnia, isso não é uma questão cultural, né? Essa fictícia superioridade de uma etnia em relação a outra não é cultural, não é fruto de uma época. Isso é amoral, porque a gente está falando de condições que são biológicas. Então, a questão aqui é moral. Achar que algumas pessoas merecem ser escravizadas e outras não. E eles até se referem, tem passagens aqui que se refere a Isaura como, ela é uma moça linda e não uma abjeta escrava. Ela não é escrava qualquer, ela é linda e educada, né? Então, essa é a da rapagem, que é feia, do Bernardo Guimarães. Agora eu vou fazer uma defesa dele, né? Porque, por mais que eu não acredite em determinismo, eu sei que o meio influencia. A gente é fruto da nossa época de uma forma ou de outra. É claro que a gente tem que ter a crítica, tem que ter o afastamento, né, crítico. Mas ele escreveu isso num momento histórico em que se acreditava que os negros, filhos de Cã, eram inferiores. Também se acreditava em naturalismo, aquele cientificismo que acha que o meio que determina a pessoa, né? Então era um momento que muitos caíram nessa, certo? Muitos caíram nessa. Menos Machado de Assis, menos Dostoiévski, ainda bem. Então, era fácil acreditar nisso, né? Assim como muitos na época de Hitler se filiaram ao partido nazista e fascista na época de Hitler e Stalin. Então, assim, às vezes é fácil acreditar num discurso que parece ser dominante, né? É uma questão de retórica. E aí o que é perdoável é isso, porque ele escreveu isso num momento que muitos acreditavam nisso. Muitos, mas não todos, né? Então, é por isso que ele não é tão bem considerado na academia. Quer dizer, eu não posso generalizar, eu não sei de todos os contextos. Eu sei que na USP nem citam esse livro, né? Então, assim,
ele não cai muito em vestibular, dessas faculdades maiores, né? Por conta dessa questão, né? Que ela não merecia ser escrava porque ela era branca, bonita e educada, só por isso, né? Como se alguns merecessem, outros não, a escravidão. Certo? E eu também tinha combinado que eu sempre faria a atualização das novas aquisições, né? Só que eu não adquiri nada em literatura brasileira nos últimos tempos, porque eu já tenho muita coisa de literatura brasileira para ler, né? Ainda bem que eu já li 6, assim, né? Eu vou ver se eu avanço mais em literatura, porque já não tem espaço ali na parte de literatura brasileira. Gente, eu sou bibliotecária, eu organizo por assunto, né? Então, assim, tem a parte que é só de literatura brasileira. E eu já não estou tendo muito espaço ali para novas aquisições. Aí eu também não preciso comprar se eu tenho muitos para ler. Então, dê um tempinho, certo? Mas aí quando eu tiver uma outra quantidade de livros lidos, não sei se 3 ou mais, como foi dessa vez, eu venho atualizar o projeto para vocês, tá bom? Então, se vocês já leram, têm opinião diferente, quer continuar a discutir esses livros aqui que eu citei, fica à vontade. Se tiver alguma sugestão de leitura, o que eu leio primeiro, dos que faltam, também fica à vontade. Porque eu vou deixar aqui abaixo o post com os vídeos que atualiza o projeto e o post com a lista de todos os livros que eu já li, que eu tenho, que eu não tenho, enfim, tá tudo marcado lá, o que tem resenha. Aí vocês deem uma olhada se vocês quiserem saber, tá bom? Muito obrigada por assistir. Eu agradeço também quem comentar. Dê um joinha e se inscreva no canal. Obrigada. Tchau, tchau.